Olá, crianças, e aí, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, com saúde, né, em paz. Estamos aqui para mais uma semana de vídeo com a tia Bruna, né, para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus e alguns assuntos, certo? Mas hoje, como de costume, tia já vem aplicando aí um versículo para vocês memorizarem, aprenderem um pouco, né? Abram a Bíblia de vocês no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que diz assim, crianças, ó: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vamos repetir? Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Olha só, crianças, tia já falou várias vezes, né, que sempre devemos ser o quê? Gratos a Papai do Céu por todas as coisas, pois é Ele que nos concede tudo o que temos, ok? Então, crianças, vamos lá à nossa lição. O tema da nossa lição é Jesus, o único caminho. E a nossa história hoje acontece durante a Páscoa. Olha só, crianças. Jesus andava com seus discípulos pregando o evangelho em todas aquela região de Israel. E as ruas das cidades, as estradas, eram de barro, né, de terra. E eles usavam sandálias. Então, como de costume, eles entravam nas casas, tinham que lavarem os pés. E ali os discípulos já tinham preparado toda a refeição, tinham preparado toda a Páscoa, né? E antes da refeição, eles teriam que lavar os pés. E Jesus chamou todos os seus discípulos, né? E naquele momento os discípulos estranharam assim. Como assim? O mestre vai lavar os nossos pés, né? E Jesus lavou os pés de todos os seus discípulos. Olha só. Então, crianças, os discípulos não podiam acreditar que Jesus, o Filho de Deus, lavaria os pés deles. Mas aquilo ali serviria de exemplo para eles. E diz assim, ó: depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhe: entendeis, isso é Jesus falando, viu? Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais também vós. Isso se encontra lá em João 13, do 12 ao 15. O que é que Jesus quis dizer com isso, crianças? Olha só, isto está certo, mas Jesus estava falando sobre mais do que apenas lavar pés. Ele estava falando sobre servir uns aos outros, de várias maneiras, crianças. Jesus estava prestes a dar sua vida para se tornar Salvador. Ele queria que os discípulos soubessem que, mesmo sendo o Filho de Deus, ele usaria a sua vida para servir aos outros. Ele queria que eles fizessem o mesmo. Isso mesmo, crianças. Jesus foi um exemplo para nós, né? De humildade, de servir uns aos outros. Olha só, ele diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos que ele iria logo embora e que eles não o encontrariam. Os discípulos ficaram incomodados. Disseram que queriam ir com ele. Eles não entenderam o que Jesus quis dizer. Então,
Jesus disse algo que eles não entenderam. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde vou. Tá? Essa parte está em João 14, do 1 ao 4, crianças. Olha só, existia um discípulo de Jesus chamado Tomé, e ele estava bem triste e preocupado, e ele perguntou, Senhor, nós nem sabemos aonde vais, como sabemos o caminho? Tomé perguntou a Jesus, né? Então Jesus lhes respondeu, dizendo assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Essa passagem encontra-se, crianças, em João 14, versículo 6. Isso era muito confuso na cabeça dos discípulos, né? E eles não entenderam estas coisas até Jesus morrer e ressurgir novamente. Mas eu vou explicar um pouco mais a vocês, certo? Olha só, Jesus estava falando de quê, crianças? Ele estava falando do céu, justamente. Ele estava dizendo que o céu é o lugar aonde ele estava indo. Ele sabia que os discípulos não podiam acompanhar eles naquele momento, certo? Porque os discípulos ainda tinham muito trabalho para fazer aqui na terra. Mas Jesus disse aos seus discípulos como chegar ao céu. Lembra? Ele disse que ele era o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando a vida de uma pessoa acaba aqui na terra, ela poderá ter a alegria de desfrutar uma nova vida. Isso mesmo, crianças. Essa vida aqui, um dia vai passar, vai acabar. Mas nós podemos desfrutar de uma outra vida depois dessa, certo? Que é uma vida, essa vida poderá ser aonde? No céu, justamente. Mas nós só podemos ter uma vida no céu com Jesus se nós aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador, crianças. Então, Jesus veio à terra, ele disse o quê? Que ia preparar morada junto ao Pai, para cada um de nós, para você, para mim, para nossas famílias. Mas ele disse o quê? Ele disse, eu vou preparar lugar. Mas ele ensinou o caminho. E qual é o caminho, crianças? Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para nós um dia ir morar com Deus, com Jesus no céu, o que é que devemos seguir? Aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Isso mesmo, criança, porque ele veio nos servir, ele veio dar a vida dele para livrar os nossos pecados. Ele sofreu no meu e no seu lugar. E ele está junto ao Pai, preparando lugar para cada um de nós. E então, nós iremos morar neste lugar um dia, se Deus quiser. Mas precisamos o quê? Servir a Deus unicamente como Senhor e Salvador de nossas vidas. Então, crianças, essa foi a nossa lição de hoje. Espero que vocês tenham entendido e vamos nos preparar para um dia ir morar com Jesus lá no céu.
certo? Mas antes vamos orar, falar com Deus, certo? Vamos lá, baixando as mãos, baixando a cabeça e fechando nossas mãozinhas e os olhos. Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelas nossas vidas, pelo ar que respiramos, ó Deus, porque o Senhor nos ajuda a todo instante, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a reconhecer, Senhor, o Senhor como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, ó Deus. Pai, muito obrigado pelo sacrifício ali na cruz, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos, Senhor, que o Senhor nos concede. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Olha só, essa semana, tia... Então, crianças, como tia ia falando, já falei com a mamãe de vocês, né? Alguns de vocês estão saindo da salinha de tia Bruna e estão indo para salinhas de outras tias, né? Olha, eu quero agradecer a cada um de vocês que estão deixando o nosso grupinho, né? Que Deus continue abençoando a vidinha de vocês, né? Que vocês estão crescendo, estão evoluindo. E é isso mesmo, crianças, vocês têm um caminho a seguir, espero que vocês sigam por este caminho, servindo sempre a Jesus Cristo, certo? Para vocês que estão indo, tia deixa aquele abraço e vai ficar com saudades, né? Mas é assim mesmo. Enquanto vocês estão saindo da salinha da tia Bruna, outros estão chegando, né? E tia desde já deseja boas-vindas, né? Que vocês gostem do nosso grupinho, que Deus abençoe vocês ricamente, cada um, né? Tanto os que estão saindo como os que estão chegando. Então, este foi o nosso aviso, né? Que eu queria deixar para vocês. Até a semana que vem. Beijos, até se Deus quiser. Tchau!